legal, né? Não é? Pô, vocês tocam juntos, sei lá, desde criança, claro. Minha mãe falava que uma casa com música é uma casa alegre, mas ela não esperava que a gente ficava brigando quando tinha banda, então acho que não foi tão alegre, não, assim, né? A gente normal, saia na mão. né? Vocês estavam brigando porque vocês tinham banda, não? Porque eram irmãos. Né? Quem tem banda não precisa de inimigos, né? Ou tem aquela que arranjar um inimigo, né? Monta uma banda com um amigo. Monta uma banda com um amigo e você arranja um inimigo rapidinho. Você mesmo, cara. Até rima, né? Parece um poema. Um poema tragicômico. E aí fica aquela relação esquisita, porque a gente ama os caras e a gente odeia os caras, né? Tipo assim, mas né? Uma relação próxima de ser irmão mesmo, que não é questão de odiar, mas você tem intimidade suficiente pra brigar. Exatamente. Exato. Pra se opor, pra falar, não, você tá viajando. E você convive tanto que você conhece todos os defeitos do cara. Então é difícil você tem que amar incondicionalmente, entendeu? Verdade. E aí, no caso da banda, o que eu vejo é o seguinte: no caso dos irmãos, realmente é um amor que é tipo natural, porque você nem escolheu estar ali, né? Você nasceu na mesma nave espacial, né? Da família. Mas no caso da banda tem a questão da admiração. Admiração quando você tá querendo tocar, querendo descobrir alguém que também sabe uns truques, né? E fazer uma música, então vamos fazer em sol maior. Você começa a falar a língua dos músicos e ter esse vínculo de amizade dentro do universo musical já é um vínculo forte. Não, e uma coisa que acontece assim, eu vou falar do meu caso. Eu tô numa banda há 22 anos. Olha. E passaram... Qual mesmo? É a Vila Country Band, que eu montei essa banda pro Vila. Tá. Junto com o Tobal, que é um dos sócios da casa. Ele foi comigo. Cada músico que chegava, ele olhava junto comigo, escolhia junto e tal. Legal. Algumas pessoas saíram no meio do caminho, mas assim, o núcleo que tá lá, a gente se gosta e se respeita muito e não tem mais problema. Porque todos os problemas foram resolvidos lá atrás. Entendeu? Então, assim, a gente já sabe como cada um é, respeita a opinião e o jeito de cada um. Então, assim, né? Pô, mas esse cara, ele vai atrás, se precisa fazer um negócio, ele vai fazer a arte se vai lançar alguma coisa, ele vai fazer a arte. Aquele não vai. E ele não vai. Você respeita que ele não vai, porque não é o lance dele. E isso é um problema que dá muito numa banda quando você começa, assim, porque você espera que a pessoa seja como você. Só que as pessoas têm outro background. Quando você é irmão, você vem da mesma casa, mas quando você não é, isso é uma coisa que a gente aprendeu a respeitar, assim. E como eu falei, com o tempo algumas pessoas foram saindo, mas quem ficou queria ficar e gosta muito um do outro, assim, porque a gente convive mais com a banda do que com a própria família da gente. Sim. É muito tempo, muitos anos. Provavelmente a gente é a banda, se não for no mundo, que mais tocou junto na noite, assim, porque são pelo menos 4 dias por semana. Há 22 anos, tirando aquela coisa da pandemia no meio do caminho, que a gente teve que parar de tocar. Mas o respeito e a maneira que a gente aprendeu a conviver um com o outro, tipo assim, esse é líder nisso, aquele é líder naquilo. Que legal. Entendeu? Esse daqui é o cara que ele vai subir no palco e vai resolver a parte dele. Vai desempenhar, mas parou aí, né? Vai desempenhar e o lance dele é aquele ali e ele é muito bom para aquilo. Pronto. Né? Porque tanto tempo você tem no banda, não só o Angra, mas antes também. Não é mais ou menos isso que a gente quer que o outro tenha a mesma gaste a mesma energia, o mesmo tempo, e as pessoas não fazem isso. Eu acho que é uma questão de amadurecimento mesmo, porque, por exemplo, né, no casamento, quando você é muito jovem, você bota muita expectativa no outro, de mudança, ou de que ele se fosse daquele outro jeito, ou você tem que ser assim, porque não. Mas você aprende as duras penas essa questão do respeito da individualidade, né? E você estando de fora e olhando as bandas, por exemplo, você pega uma banda qualquer, o Kiss, por exemplo, que é uma banda que a gente sempre... Quero falar disso. A gente sempre gostou muito, assim. O que a gente gostaria? Que tivesse continuado o quarteto original e tal, e que fosse aquilo. Mas imagina para os caras, para os dois lados, os dois que saíram e os dois que ficaram, quão insuportável era trabalhar com os outros dois. Porque... chegou num nível assim, o cara já é milionário, tá cheio de gente adulando a pessoa, porque sempre tem isso. Eu lembro de uma vez um documentário. Todo mundo.
concorda com tudo, né? Eu lembro de um documentário dos Bee Gees, né? Que eles falam que todo mundo chegava pro Robin e falava: você é o cara, você é o cara. Essa banda depende de você. E chegavam também pro Barry e falavam isso. Aí eu lembro do Maurício falando assim: ué, pra mim nunca ninguém falou isso. Né? E aí eles separaram careca, uma época, né? Ele era careca, ninguém dava valor pro careca, tadinho. Ninguém falou nunca isso pra mim. Falavam pros outros dois, até que conseguiram separar os caras. Exato. Isso é uma pegadinha, cara. Porque os fãs que se aproximam... Então, o Angra também é uma constelação, né? São sempre... Todo mundo que passou é brilhante. Todo mundo que passou pelo Angra é brilhante. Mesmo porque o estilo também pede isso. Pede isso, né? Sim, e faz parte do ter um músico mediano tocando. Exato, é verdade. Então, só que quem orbita ao meu redor, quem orbita ao redor de outros, né? São muitas vezes aduladores daquela pessoa. Porque se identificam, então... Só que você começa a achar que você, então, é a ponte para o universo de fãs. Não, o universo de fãs é vasto e também é heterogêneo. As pessoas são diferentes e o público também é muito diferente em opinião. Sim. Eles acham um X de você, o outro acha Y de você e vice-versa e vai, né? Só que a vaidade pega. E aí, nesse caso, você para. Sem vaidade, você não chega a lugar nenhum também. Pois é, então. Vaidade no bom sentido. Não, a vaidade mesmo. A vaidade que esse amigo que pode ser... do bem, né? Que você tem que fazer o melhor uso, vamos dizer, o melhor convívio com esse amigo. Não, mas o que a gente está falando é meio que nem eu falo. A gente tem problema, né? Porque a gente gosta de ser aplaudido, né? Então, a gente tem problema, né? Vamos começar daí. Eu gosto de ser aplaudido e chacoalhar da cabeça. O músico meu precisa disso, né? O músico precisa de uma certa adulação, né? Para crescer. Isso é normal. Você só não pode pirar, né? Você não pode começar a achar que é isso. Tem uma história boa do Guilherme Arantes, que ele fala que ele... as pessoas, os sócios do Villa Country, assim, eu trabalho com eles há quase 30 anos, desde antes de lá e tal. Desde que eu era, assim, que eu tava começando nessa coisa de show business mais profissional. Tá. E os caras, eles eram empresários muito grandes, assim, então eles trouxeram... A primeira banda que eles trouxeram pro Brasil foi o Queen. Uau! Em 81. Então, assim, os caras já começaram um negócio, assim... gigantesco, né? E depois uma outra parte da sociedade, eles eram donos do Olímpia, que todo mundo tocou lá. Quantos shows, né? Quantos shows que eu assisti e também já toquei. Pois é, assisti Yes lá. Yes. Quadrifônico lá, que os caras instalaram todo um... Eu vi 2 Yes lá. Um Yes com o Trevor Rabin e um com o Trevor Rabin e com o Steve Howe. Eu desconfio, posso estar falando merda, porque eu vi tanto show, mas eu desconfio também que eu fui nesses dois aí, porque eu amo Yes e amava, né? Não, então assim, tanta vi Bruce Dickinson solo na primeira, acho que era a primeira turnê solo. Olha só. Ele ainda tava cabeludo e tal. Scorpions, Eric Clapton, tanta gente de Purple a primeira vez que eu vi. Vi de Purple mais de uma vez. Megadeth. Black Sabbath, Megadeth, tudo, né? Tudo, Titãs. Jethro Tull. Já vi Jethro Tull no Olímpia. Vi Uriah Heep. Muito legal. Uriah Heep, nossa, foi um showzaço. Então, eu vi Uriah Heep também, cara. Já foi... quer dizer... Não vou falar que foi recente, foi 89, mas... Foi um dos últimos shows do Olímpia. Não, a gente viu... não, isso foi uma outra vez. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com esses caras, eu comecei a ter uma outra visão dessa coisa do show business, né? Então, eles falam que eles fizeram uma turnê com o Lulu Santos e ao mesmo tempo o Guilherme Arantes estava fazendo uma turnê. Os dois gigantescos, tal, e tocavam perto. E a mesma empresa administrando? Não, era outra. O Guilherme Arantes era de outra. De outra produtora. Por outro contratante e tal. E aí eu vi num vídeo do Guilherme Arantes ele falando que assim, ele lotava um ginásio no interior, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, qualquer lugar. E aí ficava aquela loucura, né? Porque, além de tudo, ele era meio sex symbol. Meio não, total sex symbol, né? Bonitão pra cacete. E aí, quando terminava o show, ele ia pro hotel, esperava a cidade dormir. Aí ele saía na rua, olhando pros pés dele e falando: isso é real, aquilo não é real. Isso aqui é real. Então, ele falou que ele sempre teve os pés no chão. Legal. Por causa disso, não se deslumbrou com a coisa. Sim. Em algum momento ou outro, todo mundo se deslumbra. Sim, né? normal. Mas o problema é você esquecer quem você é. Exato. De onde você veio. Exatamente.